e fez 14 gols em toda a temporada. Fica a pergunta, vale a pena? Vamos aos números. E aí, PVC? O River disse que vem nas próximas horas forte. Aliás, foi informação do próprio Pratto para a diretoria ao se reapresentar ao São Paulo. A gente está vendo 7 gols no Brasileirão. No ano, ele fez 14 e foi o goleador do São Paulo. Contando estadual, Copa do Brasil. O vice-goleador do São Paulo foi o Gilberto com 13. O que para mim é um problema perder o Pratto. É perder os 2 goleadores do time. Não quer dizer que o Pratto tem que morrer sem centroavante titular do São Paulo. Mas é melhor você fazer a sucessão para o Brenner, por exemplo, já titular, tendo uma referência para ele ultrapassar. Agora, o futebol brasileiro é feito de rupturas. Então, você romper com o Pratto é muito ruim, aí você começa a pensar no aspecto econômico. Eu não gosto muito de pensar nessa história de valor de revenda, acho que tem uma importância sim, mas a questão é como é que você vai fazer o São Paulo, enfim, montar um time campeão? É com o Pratto ou sem o Pratto? E do ponto de vista financeiro, acho que montar um time campeão é mais fácil tendo o Pratto no elenco, mesmo que ele perca a posição. E depois você perde o dinheiro, paciência, ganhou o título. Agora, do ponto de vista financeiro, São Paulo pagou pelo Pratto 6,2 milhões de euros no ano passado, 22 milhões de reais. Se o River pagar 33 milhões de reais, o São Paulo tem 50%, ele vai ficar com 16,5 milhões de reais. Ele vai 33 milhões de reais, vai receber um pouco menos do que ele gastou. Não vale a pena. Agora, estou falando uma conta pura e simples. Essa é a oferta, em princípio, do River, de 11 milhões de dólares. E a multa rescisória para o São Paulo liberá-lo é de 11 milhões de euros. Tem uma diferença de câmbio que a gente tem que considerar. Aí o São Paulo recupera o dinheiro, ele empata o dinheiro. Por 22 milhões de reais. Por isso que o São Paulo bate o pé. O São Paulo, se vender, não. O São Paulo é obrigado a vender se houver o pagamento da multa. Eu acho que é um bom negócio. Pelos números que o Pratto apresentou ou não apresentou, é um desfalque, mas o dinheiro pode ser investido, por exemplo, no Gustavo Scarpa. O São Paulo é um dos mais interessados no Gustavo Scarpa. Aliás, o São Paulo já perdeu o Hernanes praticamente se despediu do São Paulo em coletiva. Aquela cláusula no contrato com o clube chinês, ele vai voltar. Então o São Paulo perde o artilheiro do brasileiro também. Você falou do Gilberto e do Pratto. Aliás, que início de ano, né? O Pratto volta para o Brasil, se reapresenta com a informação que o River vem forte. O Cueva faz publicidade para a Federação Peruana no Peru, não volta para o Brasil. E o Hernanes praticamente se despede. São Paulo vai ter que se remontar completamente do meio para frente, perde suas referências. Esse que é o problema. Mas o São Paulo pelo menos está sofrendo isso no começo do ano. O São Paulo sofreu um desmanche mais ou menos na metade do ano, ao longo do primeiro semestre. E isso atrapalhou o trabalho do Rogério Ceni e complicou a vida do São Paulo no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Ficou na zona do rebaixamento um tempão. Agora o São Paulo já está começando a ter esse problema nos primeiros dias do ano. Então, pelo menos o São Paulo vai ter tempo agora com o Raí e com o Ricardo Rocha para pegar um bom dinheiro, se é que a multa vai ser paga 11 milhões de euros, se o Cueva for vendido, por exemplo, e trabalhar, montar um elenco e mantê-lo ao longo do ano. Então, eu acho que talvez agora o time é melhor, sendo que o São Paulo precisa fazer 90 milhões de reais em 2018 com venda de jogadores. Com 11 milhões de euros, possivelmente do Pratto. O São Paulo fez em 2017? 180 milhões aproximadamente, 180 milhões. São Paulo abateu um pouco as suas dívidas, mas incrivelmente, no final do ano passado, São Paulo voltou a pegar um empréstimo bancário de 5 milhões. Então, São Paulo diminuiu bem a sua dívida, mas aumentou um pouquinho a sua dívida bancária, que está em torno de 50 milhões. Essa dívida que é muito cruel, o São Paulo precisa de alguma forma rapidamente liquidá-la. É porque ela tem juro alto, mas ela é baixa em relação à receita anual do São Paulo. Assim, enfim, tem que equacionar. O que eu acho péssimo é o São Paulo de novo. É verdade que todo clube brasileiro, os mais organizados nesse retorno são Grêmio, Cruzeiro e Palmeiras, né? Que planejaram como se apresentar com todo o seu elenco à disposição. O Cruzeiro nem se apresentou com o Bruno Silva. O Palmeiras se apresentou com praticamente todo mundo. E na sequência tem o episódio no Mina, esse Mina que o Barcelona quer, enfim. Mas isso à parte, você conseguiu se planejar para ter... Meu time é este aqui. Tem aqui um probleminha, mas eu tenho meu time aqui. O problema do São Paulo, de novo, é você começar o ano. Se você não quer o Pratto, você define isso, ideal, mundo perfeito do Paulo Vinícius Coelho. Você define seu time em dezembro. O Pratto não foi bem, 14 gols só, vou vender. Vai pro mercado discretamente e arruma um comprador. O problema é você voltar pro ano e falar assim, então, Dorival, beleza, vamos lá,
tem um Cueva, Prato, Hernanes. Ah, não tem. O Hernanes não tem mais. O Prato também não tem mais. Então, vai montar outro time. E você vai montar outro time, tudo bem que pode ser antes do início do Brasileirão, mas você vai começar com mais pressão. O São Paulo não ganha o Paulista desde 2005. E o São Paulo não ganha título nenhum desde 2012, que é o maior jejum de troféus do São Paulo desde o complemento da obra do Morumbi em 1970. 70 para cá, o São Paulo foi campeão em 70, 71, 75, 77, 80. Nunca passou 6 anos sem ganhar título. Então, mesmo ganhar o Paulista é importante. Tira a pressão do resto da temporada, tira o jejum das costas, abre espaço. Ai, pais, a torcida não está reclamando mais. O seu sobrinho gritou, é campeão. Então você ganha tranquilidade para o resto da temporada. Mas para isso você precisa começar o ano entendendo mais ou menos como é que você vai realizar essa temporada. O São Paulo, o Hernani já não contaria, o São Paulo não teria condição de pagar no meio do ano. A ausência do Prato complica muito o Paulista, que acho que é o campeonato que o São Paulo tem mais chance de vencer e é o único dos grandes de São Paulo que não está na Libertadores. Então o São Paulo é o que mais vai dar atenção ao campeonato estadual. Será que dá pé, torcedor do São Paulo, tendo em vista o Palmeiras como o rival endinheirado, o Corinthians como campeão brasileiro? Vamos aguardar. O São Paulo ainda pode se reforçar. Diego Souza, por exemplo, não sai da pauta. Ele não se reapresentou ao Sport e fica a pergunta. Ele pode ajudar o São Paulo? Só uma observação, o Diego perdeu rendimento no meio da temporada passada, né? Quando veio a proposta do Palmeiras, perdeu inclusive vaga na seleção. Ele vinha sendo convocado. E fica a pergunta, viria o Diego do final da temporada, que caiu junto com o Sport, praticamente caiu para a segunda divisão, quase caiu para a segunda divisão, ou aquele Diego Souza do início de 2017? Esses números mostram que, não que ele não tenha tido tanta vontade depois de ter a proposta do Palmeiras negada, não ter sido negociado. Os números mostram que ele caiu absurdamente, chutou menos a gol, fez menos gols, em um número parecido de jogos. Acertando com o São Paulo, que é o desejo dele, ele tem tudo acertado, São Paulo e Diego Souza estão prontos. O Sport pediu 10 milhões de reais pelo Diego Souza ao São Paulo, o São Paulo chegou a 6. O Sport tem uma dívida de um pouco mais de 2 milhões de reais ainda ao São Paulo relacionado ao Rogério, o atacante. Então, as coisas estão muito perto de um acerto, de um acordo entre os clubes. Somado a isso, o dinheiro que o São Paulo possivelmente vai ganhar com a venda do Prato, é praticamente certo que o Diego Souza vai ser jogador do São Paulo, que aliás é um interesse antigo do time do Morumbi. E eu acho que, motivado com a perspectiva e possibilidade de uma Copa do Mundo no meio do ano, a tendência de Diego Souza chegar no São Paulo para ser o cara, para ser a diferença. A menos que o São Paulo contrate também o Gustavo Scarpa, o que não é tão descartado, seria uma boa dupla para substituir em tese. O Diego Souza pode jogar, não vai ser o caso no São Paulo potencialmente de centroavante, mas ele pode eventualmente fazer essa posição. E eu já cheguei em algum momento da minha vida, e ainda acho, que o Diego Souza tem muitas características parecidas com o Raí. Se ele tivesse tido uma boa cabeça, uma boa administração da carreira, ficasse mais tempo num clube, se dedicasse um pouco mais, talvez ele tivesse alcançado o nível do cara que hoje é o diretor de futebol de São Paulo. Eu acho que entendi a sua ideia. Um cara alto, boa técnica, bom de cabeça também, além com a bola no pé, batedor de falta, pênalti e meio lento, né? Não é um cara de velocidade, não é o forte dele a explosão, a velocidade. O Diego é mais forte fisicamente para usar o corpo para proteger o zagueiro, mas é parecido sim. O Raí começou a temporada fazendo uma palestra dizendo eu, Raí. Tinha uma foto dele comemorando o gol do 3-0 no Corinthians em 91 e ele apresentando, mostrando um pouco para os jogadores o que fez um jogador ser diferente na carreira dele. E no São Paulo. E no São Paulo, especificamente, que é a casa desses jogadores que assistiram a palestra do Raí. A direção do esporte tem uma diferença de 20% para aceitar a oferta do São Paulo. O Raí, em entrevista na sexta-feira, disse que considera o processo avançado. O que é que se dizia que faltava para o Diego deixar o São Paulo, diferente do que aconteceu na época da proposta do Palmeiras. Naquela época, o Diego não disse para a direção do esporte que queria sair. Dessa vez ele falou. A direção do esporte confirma que ele falou. Não que ele falou, presidente, eu quero sair. Mas ele disse, presidente, eu gostaria que o senhor facilitasse a minha saída se houver uma proposta concreta. E há uma proposta concreta. O esporte considera que a proposta concreta é abaixo 20% da expectativa. 2 milhões de reais.
20%. 10 milhões. O Nelsinho tem dito que conta com ele. Enquanto o negócio não for concretizado, ele quer o Diego Souza. É natural, né? É a principal referência do time. Só que o Sport não conseguiu virar o patamar. O presidente Arnaldo Barros dizia que o Sport tinha mudado de patamar. Não mudou, porque não conseguiu. O Sport escapou do rebaixamento na última rodada. O Sport atrasou salário em 2017. Então o Sport não mudou de patamar. E é por isso que o jogador não faz questão de ficar lá. Frase que eu ouvi de gente que participa da negociação. Foi dita essa frase para o presidente do Sport. Presidente, ninguém vai para o Sport para vestir a camisa com o número 300, que completou 300 partidas pelo Sport. O cara vai para o Sport, nesse momento da vida, para fazer o Sport como plataforma para outro clube. Claro que isso precisa ser diferente. E o Sport, a promessa do Arnaldo Barros é mudar o patamar do Sport. Esse patamar ainda não mudou. Rodrigo, falando de transação entre clubes, o Edilson foi para o Cruzeiro.